Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com e hoje estamos aqui em Serafina Correia no nosso podcast diário no Sala 203 e nós estamos recebendo um advogado, Bruno Pradigan Chiotti. E nós vamos conversar com o Bruno em seguidinha, logo após os nossos comerciais, em 2 minutinhos a gente volta e aí vamos conversar com o Bruno. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora vamos conversar um pouquinho com o Bruno. Primeiramente, Bruno, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui no nosso estúdio, dedicar um pouquinho do teu tempo para compartilhar um pouquinho, né, da tua história, um pouquinho da tua vivência também como advogado com a nossa audiência. Então, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenhamos uma boa conversa no dia de hoje. Com certeza Bruno, vamos falar um pouquinho, né, da tua história. Tu é advogado, tu é natural de Marau, né? Exatamente. Sou nascido no Mato Grosso, né? Meus pais foram a trabalho, né, para o Mato Grosso, Cuiabá. Nasci lá e com 6 meses eu voltei, né, para Marau. E aí cresci ali, tive toda a minha infância e desde dessa época eu estou em Marau. Então, tu é marauense, praticamente. Não nasceu marauense, mas é marauense porque marauense, chegou 6 meses. Eu também sou marauense lá, do Marau. Do Marau. Todo mundo conhece o do Marau, né? Nós vamos para onde? No Marau nós vamos. Marau. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho, Bruno, sobre como é que tu resolveu ser advogado. Né? Como é que surgiu o direito na tua vida? Claro. Eu tenho bastante parentes, né, que são policiais militares, muitos deles policiais militares, e um específico é policial civil, que foi o que eu tenho até hoje mais proximidade. Então, eu frequentava muito a casa, né, do meu primo, né, desse policial civil, frequentava muito e via muitas vezes ele
trazendo algum tipo de armamento, claro, desmuniciado, para poder fazer a limpeza, né? Algumas coisas, ouvia comentários e desde ali eu comecei a me interessar, né, por essa área que é também do direito, né, que é a parte da polícia judiciária. Então, quando eu iniciei a faculdade, eu queria seguir os mesmos passos desse meu parente, né, do Marcos. Eu queria ser policial civil. Fiz vestibular, passei e no decorrer da faculdade eu comecei a ver outros lados também, outras matérias, outros tipos de concurso e tudo mais, mas eu acabei me interessando pela advocacia, né, pela como que ela funciona no dia a dia, né, o que ela busca como função social, e eu acabei optando pela advocacia, né, e aí acabei desistindo do concurso público para policial civil. Foi mais ou menos uma breve o início aí da minha trajetória no direito. Tu iniciou no direito com o intuito de ser policial. Policial civil. E aí Exatamente. acabou, né, no meio da faculdade, desistindo. E isso teve outros interesses, né, que me encaminharam para o lado da advocacia, né? Hoje eu faço na advocacia criminal, né? Sou advogado criminalista, então, querendo ou não, eu permaneci nessa área criminal, né? Porque a Polícia Civil, né, pertence à área criminal, então eu permaneci, só que aí do outro lado, né? Não mais como função da polícia mesmo, mas como para garantir direitos, né? Digamos assim. Então, eu optei por esse caminho. E essa área criminal que tu atua hoje. Exatamente. E como é que é atuar na área criminal? Normalmente, vocês vão defender, às vezes, né, pessoas que foram, né, fizeram algum delito, algo assim. Exato. E como é que é defender pessoas, principalmente, cometer um delito, por exemplo? Claro, claro. Hoje, a gente tem a Constituição, né, Federal, que é a mãe, né, das leis, é a primeira. Então, ela, no artigo 5º, estabelece alguns direitos, né, umas garantias individuais. Muito se confunde o advogado com o cliente. Então, todo mundo tem os seus direitos garantidos. Não é porque tu cometeu um delito que tu não vai mais ter nenhum tipo de direito. Então, o advogado criminalista, principalmente, ele visa garantir esses direitos, para que uma pessoa seja processada, né, de uma forma adequada, conforme diz a lei, para que que o Estado não se sobreponha a essa pessoa porque ela cometeu um delito. Então, o advogado criminalista, ele visa garantir esses direitos, né? Então, é muito difícil perante a sociedade, tu defender uma pessoa que cometeu um delito, justamente pela repercussão, muitas vezes, do crime ali praticado, né? Então, o advogado criminalista, muitas vezes, sofre um pouco mais perante a sociedade, né, por defender alguém que cometeu um delito, né? Mas eu sempre digo, nós defendemos os direitos dessa pessoa, né, e não o crime que ela cometeu. É sempre bom deixar bem claro isso, porque muitas vezes é confundido essa parte da atuação do advogado criminalista. Tu escolheu uma área que tu gostaria de ser policial civil, ou seja, estar buscando, né, reprimir, né, e agora tu está defendendo também. Nem em todos os momentos, nem em todos os casos. Sim. Mas por que escolher essa área? Porque tu tem uma área muito grande no direito também. Claro. É um campo enorme que tu pode atuar. Por que definir nessa área? Só talvez por inspiração? Olha, como eu falei anteriormente, eu tive situações que nós vivenciamos em sala de aula, com professores dando exemplos práticos, e acabei, né, a gente acaba por perceber que tem muita injustiça nesse lado também, né, no lado daquela pessoa que está sofrendo um processo. Muitas vezes ela é condenada sem provas suficientes para que ela seja, né, tenha uma pena. Então, tem muita injustiça também nesse lado. Eu acho que eu já tinha esse lado da justiça, né, por ser policial, mas eu acabei vendo que tem uma parte, né, da população que precisa um pouco mais, porque já tem todo o Estado contra essa pessoa, né, e poucas pessoas para defender os direitos dela.
Então, eu acredito que foi por causa disso que eu optei por seguir na advocacia criminal. E além do do direito criminal que tu atua hoje, tu atua em outra área também? Não? Não, hoje nós só atuamos na área criminal, né? O escritório só faz a parte criminal e alguma outra demanda que venha aparecer, né, de alguma outra área, a gente encaminha para escritórios, parceiros, né, que a gente tem muita confiança e que são profissionais muito dedicados, né, muito inteligentes e técnicos, e a gente acaba encaminhando para essas pessoas. Vamos falar um pouquinho do escritório de vocês, onde que contatos, enfim, do escritório de vocês, quem quiser conhecer um pouco do escritório também? Sim, o nosso escritório fica na cidade de Marau, né? A sede dele é escritório na cidade de Marau. Nós temos uma filial aqui em Serafina Correia também. Ele possui atendimentos, né, no estado inteiro, no Brasil inteiro, né? Aonde a gente for chamado, nós vamos atender, atuar, enfim. Ele fica na saída para Passo Fundo, né, em frente à GS Pneus. A GS Pneus Isto. fica lá em frente, lá na saída, lá para Na saída para Passo próximo Fundo. ao Sicredi, lá novo, que implantaram novo, né? Isso, fica bem próximo. Passando um pouquinho ali, tem algumas salas comerciais bem em frente à GS Pneus e fica logo à frente. Ele tem uma placa muito fácil de identificar. E vamos falar um pouquinho também dos trabalhos que vocês já realizaram. Como é que foi, né, participar? Tu te formou e aí tu vai participar de uma audiência, vai fazer uma audiência como advogado, Certo. representando um cliente. Como é que foi pena formado, né? Pena depois, como é que foi a tua primeira experiência como advogado? De fato, né? Em defendendo um cliente. A minha primeira experiência em processos foi em um estágio, né, no escritório em Marau mesmo, mas eu vou falar sobre a minha experiência como advogado. Eu fiquei bastante nervoso, né, porque como é o primeiro processo, exige muita preparação, tu quer sempre dar o melhor, quer sempre atingir o objetivo traçado na estratégia, né, que a gente sempre traça uma estratégia antes. E aí, é muito na hora da audiência, bate aquele nervosismo, mas aí conforme vai andando a audiência, tu vai se sentindo mais à vontade, tu faz as primeiras perguntas, né? Tem muita gente que tem um pouco de medo de fazer as primeiras perguntas, de fazer perguntas incisivas, daqui um pouco de bater um pouco de frente em alguma coisa que tu acha que tu tem que bater, né? Então, fiquei muito nervoso nessa primeira audiência, mas eu estava bem preparado, né? A gente já traçou a estratégia antes, fez as perguntas, foi com as perguntas prontas, tudo conforme um roteiro, né? Digamos assim. Então, acabou que deu tudo certo no final das contas. Mas é o primeiro mais complicado, né? O primeiro, o segundo, até que tu pega uma boa cancha, uma boa experiência, tu vai até hoje a gente vai com frio na barriga, né? Para uma audiência. E como é que você se prepara? Como é que é a preparação do advogado, enfim, como é que é a preparação para vocês fazer uma defesa de um cliente? Sim, eu vou falar a minha experiência do nosso escritório, né? Então, os outros eu não tenho muito conhecimento, né? Mas a gente pega o caso, analisa, lê todo o processo e a gente tem um quadro lá no escritório onde a gente coloca todos os pontos positivos, os pontos negativos, né? Qual possibilidade tomar. E a partir daí a gente vai elaborando a nossa estratégia. Precisa documentos, precisa testemunhas que presenciaram, né, aquele fato, elaborar as próprias perguntas, né, se já na primeira defesa, né, que a gente chama de resposta à acusação, a gente já vai pedir alguma coisa interessante. Tudo isso é feito nessa primeira análise no escritório. Então, vocês fazem toda uma análise, se preparam, Exato. Né, fazem todo um estudo do processo. Faz todo um estudo, traça as estratégias, agora a gente vai por esse caminho, né? Daqui um pouco a gente vai por um outro viés aqui, né? Uma pergunta do outro lado, né? Então, a gente vai tudo com um roteiro pronto, né? Para iniciar o processo. Nós já sabemos em cada ponto, né, das fases do processo que a gente vai fazer. Terminou a audiência, a gente vai impetrar um habeas para pedir a liberdade, a gente vê que tem uma possibilidade aqui, e é assim que a gente vai trabalhando, né? Cada caso é uma estratégia diferente. Então, necessita muito estudo,
né? Muita conversa entre eu e meu colega, né, o Arthur. A gente conversa muito, debate muito sobre as teses e a gente sempre busca o melhor para o cliente, né? E tu iniciou na vida do direito, né, por querer ser policial. Exatamente. E hoje, tu não pretende talvez voltar, fazer um concurso público, talvez delegado, talvez algo nesse Não. viés, não pretende mais? Não pretendo. Me apaixonei pela advocacia criminal e não pretendo sair. Pretendo até ficar velho e ainda trabalhando se Deus permitir. E além do direito, o que mais o Bruno gosta de trabalhos, hobby? Eu gosto de jogar um futebol, agora estou meio no DM agora porque problema de joelho, vai chegando a idade, vai aparecendo os problemas. E aí fui abandonando. Eu gosto de assistir futebol, gosto de ler alguma coisa também, assistir filmes, séries. Sou mais caseiro, não vou muito em festa. Prefiro um churrasco na casa de um amigo. Não sou muito de festas assim, sou mais reservado, sou mais na minha. Assim. Uma pessoa mais tranquila, mais na sua, não é muito sair de casa. Mais tranquilo, exatamente. E departamento médico foi para o futebol, não pensou em se aposentar? Estou sempre no DM. Eu me aposentei já faz uns 20 anos já. Não tem como forçar, porque a gente acaba se machucando feio e aí pode prejudicar a nossa atuação profissional, né? Qual que era a posição quando jogava? Eu jogava de pivô no futsal e de atacante no campo. Eu era sempre goleiro. Sempre goleiro. Ninguém queria, daí jogava no gol. Sobrava, ia pro gol. Sobrava, ia pro gol. Eu era um baita goleiro, só que não. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho também da tua vivência como advogado, né? Já realizou alguns processos. Qual que foi, lógico, sem falar nomes, mas o que mais lhe chamou a atenção no direito? Né? Que te marcou na tua atuação desde formado até os dias atuais? Pode ser na tua área de atuação ou talvez na faculdade, mas o que te chamou a atenção, te marcou, né, no direito? Que tu disse, direito é para mim. Eu vou dizer um ponto que me chama até hoje muita atenção, é que não é no direito em si, mas numa situação prática. Fica muito mal esclarecido alguns pontos, né, em alguns depoimentos, e que para mim parece que não é o suficiente. E passa, eu digo passa, que vai para frente de si mesmo e acaba não se esclarecendo, né, durante o processo esses pontos, que seria muito interessante para o esclarecimento dos fatos. Né? Então, fica muita dúvida ali num depoimento e isso me chama muito a atenção. Olha, que tinha que ter feito isso para esclarecer melhor, que tinha que ter feito aquilo. Né? E não é uma crítica, né, ao trabalho da polícia ou do Ministério Público, Judiciário, mas é alguma coisa que passa e me chama muito a atenção, sabe? E eu acho que como dever do advogado criminalista ou em processos de outras áreas, me chama muita atenção esses depoimentos de testemunha, né, e outras situações que fica mal esclarecida, né, no inquérito policial ou no processo. Então, isso me chama muito a atenção, sabe? São talvez erros ou... Né? Não é um erro. Não é um erro. Eu poderia ter verificado isso para esclarecer melhor, sim, e aí, entendeu? Eu acho que mais isso, não um erro propriamente dito, mas uma oportunidade de esclarecer melhor aquele ponto. Não sei se eu consegui ser por exemplo, poderia ter ido mais a fundo, talvez. Isso, porque nós como sociedade, cidadãos, a gente quer que tudo seja esclarecido de uma forma correta. Uma pessoa, ela não pode ser punida por alguma coisa que ela não fez, né? Porque aí a gente está punindo de uma forma errada. Então, eu como cidadão quero que uma pessoa, né, que seja punida, né, pelo aquilo que ela fez. Se ela não fez aquilo, ela não merece ser punida, né? Porque daqui um pouco é uma pessoa inocente, uma outra pessoa que nunca se envolveu com nada e acabou tendo um processo criminal que por si só já é uma pena, né, para a pessoa que está ali sendo processada. Por sofrer aquele estigma de um processo criminal, né, aquele cara ali, ele foi processado por tal coisa, né, aquela pessoa não é uma pessoa boa, foi processada, e muitas vezes, né, não é justo, né, e ela acaba ficando pelo resto da vida com esse estigma, né, do processo criminal.
Às vezes, só de ser processada, a pessoa já fica com um certo receio, né? Exatamente. E aí isso acaba, às vezes, até deixando uma pessoa acuando um pouquinho, né? Deixando ela mais retraída, talvez, perante a sociedade. A pessoa fica um pouco até com vergonha, literalmente, né? Muitas. Isso, que nós falamos, né, somos de Marau, uma cidade pequena, né? Todo mundo vai saber que aquela pessoa teve aquele processo, né? Então, acaba manchando. E tem delitos que são muito graves e pode acontecer coisas piores, né, com aquela pessoa, né? Algum tipo de retaliação por algum familiar, né, ou por alguém da sociedade mesmo, né? Então, é preciso que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Aí, no trabalho de vocês também, às vezes, vocês também... É bem complicado, né? Às vezes, lidar com esses fatos. Porque, às vezes, tu não é só advogado, tem que ser até um psicólogo, muitas vezes, né? Com certeza. Para as famílias, principalmente, né? Com certeza, porque aquele momento inicial é o momento de desespero, né, da pessoa que foi presa, dos familiares, né, da esposa, dos filhos. É uma pressão para que você faça alguma coisa, né? Então, a gente tem que acabar remediando a situação, acalmando os ânimos, explicando como é que funciona, né? Então, a gente acaba orientando também, né, nesse sentido. E o advogado faz muito disso, não só na área criminal, como também em outras áreas, né? Acaba acalmando e orientando para que se tome o melhor caminho naquele momento. A melhor decisão que seja, né, no caso, a pessoa esteja em liberdade o mais breve possível. Se tiver direitos. Isso, se ela estiver presa injustamente, né, ou não tiver motivos para que seja presa, a gente vai buscar uma solução, né, para que ela seja colocada em liberdade ou com alguma outra condição, né, de que o Estado possa vigiar ela para que enquanto dure o processo, né? E se tu não fosse advogado criminal, qual seria a outra área do direito que te chama a atenção? De tantas que existem no direito, né? Sim. Eu tive um breve interesse na área trabalhista, na metade da faculdade. Foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu tive a parte criminal e veio o direito do trabalho. Inicialmente, eu me interessei. Mas aí a paixão falou mais alto, eu fui para o lado criminal e acabei deixando de lado o direito do trabalho. O direito do trabalho também é algo que te chamou a atenção. Me chamou a atenção lá atrás na faculdade, me chamou bastante atenção. Que também é bem complexo, né? É bem complexo. Algo que também sempre está em evidência, né? E também existem muitas... como é que eu posso dizer? Um direito que se tu tem que defender um colaborador de uma empresa ou defender uma empresa, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem bastante discussões na área trabalhista, né? Então, temos recentemente algumas alterações, né? Toda a CLT ele foi alterada, né? Então, é muito interessante, né, para quem atua. Então, tem que estar sempre atualizado também nisso, né? Mas esse interesse ficou no caminho. Ficou no caminho e eu segui outro caminho. E o direito criminal, né? Vocês defendem pessoas que cometeram ou, né, famílias talvez estão processando outra pessoa que tenha cometido atos, né? Algo nesse sentido. Ou estou equivocado, talvez. Sim. Como é que ele é? Ele é um direito, a exemplo do direito trabalhista, que está sempre em atualização, do direito previdenciário? Ele está sempre se atualizando ou ele é uma legislação mais difícil de tu mudar, talvez? De ser atualizada. Sim. Como é que é a atualização? Até pela questão de estudo de vocês, né? Sim. Olha, a questão criminal, ela está sempre em pauta. Isso é inegável. Ela está sempre em pauta. Sempre tem alguma decisão do Supremo Tribunal Federal que afeta, principalmente na parte política, né? Hoje a gente vê muitos políticos que se utilizam, né, da área criminal, né, de projetos de política criminal para poder, né, atingir o seu eleitorado e ser eleito, né? Então, mas é sim constante movimentação, né? A gente tem na área criminal repreendendo novos crimes, né? Agora com a tecnologia a gente tem muita mudança, né? Porque à medida que o tempo vai passando, né, a sociedade vai evoluindo, vai surgindo coisas novas e o direito ele sempre é atrasado de acordo com a sociedade.
Então, vai surgindo novos crimes e a legislação precisa tentar acompanhar isso, né, para proteger os direitos dos cidadãos. Então, está em constante evolução, sempre tem atualizações, crimes novos, uma mudança aqui, né, outra lá, mas igual a trabalhista, está sempre em movimentação, e outras áreas também, está sempre em movimentação, novos projetos de lei sendo aprovados, né, então, é mais ou menos assim. E qual que é os principais casos que vocês defendem, no caso que o escritório de vocês acabam chegando até o escritório de vocês? Sim, eu não vou falar os casos em cima, eu vou Mas, falar... genericamente. Crimes de homicídio, por exemplo, pessoas que estão sendo investigadas, né, alguém que foi envolvido em possíveis crimes relacionados à lei de drogas, né, a gente tem uma atuação específica em crimes de lavagem de dinheiro, crimes econômicos também, né, coisas que chegam para nós hoje. Então, são os mais, né, conhecidos que chegam para vocês. Eu não posso entrar em detalhes, porque por questões contratuais eu não posso... Mas mais ou menos o que o pessoal hoje, que é o mercado de vocês, que gira bastante. O que tem mais hoje é isso que gira lá no escritório hoje. Que vocês mais estão atuando. Exatamente. Né? Bom, eu gostaria de te agradecer também e deixar considerações. Caso a gente não falou algo que é pertinente ser falado, por favor, fique à vontade. Que às vezes a gente está aqui conversando e a gente acaba não falando algo que seja pertinente, que seja interessante, levar a comunidade até em questão de informação mesmo. Sim. Agradeço pela oportunidade, primeiramente, né, de estar aqui, de estar tendo essa conversa contigo. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte: não vá até a delegacia sozinho, nunca. Seja por um depoimento, seja por qualquer coisa, busque sempre uma orientação de um advogado. Vá na delegacia, vá com um advogado. Para qualquer coisa relacionado, procura um advogado para evitar prejuízos maiores. Essa é o que eu tenho para fechar aqui. Então, sempre que for a uma delegacia ou algo assim, levar um advogado sempre consigo. Consulta um advogado que não vai se arrepender. Independente do que tu vai fazer na delegacia. Porque aí você pode atingir outras coisas, colocar coisas naquela investigação, se você for a vítima, que pode orientar melhor o delegado a investigar. Então, o advogado já vai orientar, vamos fazer desse jeito aqui, porque o delegado vai investigar aqui, aqui e lá. Então, ele já vai dar os caminhos, facilitando o trabalho da polícia. Então, vai facilitar um pouco o trabalho ali na frente e, com certeza, vai ter um êxito maior na solução. Exatamente. Bom, Bruno, gostaria de te agradecer novamente por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, também um pouquinho da tua profissão, do teu trabalho. E vamos só deixar os contatos, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais de vocês, qual que é o contato, não sei se você tem Instagram, rede social, site, enfim. Sim. Mas vamos deixar os contatos de vocês, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Sim, o meu contato é o telefone particular, né? 99149-2296. Tem o nosso Instagram também, o meu, né? É @BrunoChiotti. E temos um site que está em elaboração, logo ele vai estar no ar e a gente vai comunicar ali pelo meio das redes sociais quando ele entrar no ar. Então, quando você tem do escritório de vocês, tem Instagram, talvez? Não? Não, só o pessoal particular. Meu e do meu colega. Isso, pessoal. Então, mas pode procurar lá no @BrunoChiotti. Isso. É Chiotti, não com... É Chiotti normal, é Chiotti com T no final, né? T mudo, é CHIOT. Então, quem quiser, procura na rede social, mas vai estar aqui também o teu Instagram, vai estar na tela, mas para facilitar um pouquinho quem vai estar procurando. Muito obrigado novamente por estar aqui, conversando conosco nesta tarde. Eu que agradeço e até a próxima. Nós vamos fechando Sala 203 por aqui hoje. A gente volta amanhã, ao mesmo horário, ao meio-dia, aqui no Gauchinho.com. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento.
Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.